Fala investidores, Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre a minha área, consultoria de investimentos. Vou falar o que é uma consultoria, como funciona e os 5 pontos principais do porquê você precisa ter um consultor, um especialista para a sua carteira de investimentos. Então vamos lá, pessoal, tem bastante coisa aí nesse vídeo, bora lá. Então, começando, o que é uma consultoria de investimentos? Então, basicamente, consultoria de investimentos, você tem lá um consultor CVM, certo? Esse é o nome correto, na verdade, é um consultor CVM, é um profissional que vai estar lá junto com você prestando esse serviço de consultoria. Então, ele vai tomar as melhores decisões de acordo com o seu perfil, necessidade, objetivos e vai tomar a melhor decisão para você em relação às escolhas dos ativos, aonde vai ser alocado. Então, toda aquela sua preocupação de se está rendendo legal, qual que vai ser a projeção daqui 5, 10, 15 anos, se está alocado no percentual correto de cada ativo, se está nos ativos que estão de acordo com o seu perfil, todas essas preocupações você tira e deixa para um especialista, tá? Que é uma grande vantagem nesse ponto, tá bom? E aí, como que funciona uma consultoria de investimentos? Então, basicamente, você vai estar lá, vai fazer uma primeira reunião em que esse consultor vai te explicar a forma que funciona a consultoria dele. Então, cada consultor tem um atendimento diferente, certo? Mas essa primeira reunião vai ser para te explicar como é que funciona, certo? Depois disso, vai ter uma entrevista em que ele vai pegar todas as informações possíveis de você. Quanto que você ganha, qual é o seu poder de aporte, o que você quer da sua vida, seus objetivos, necessidades, se você tem algum sonho e que esse sonho precise acumular um dinheiro. Aposentadoria, vai querer saber como é que está seus planos de aposentadoria, como é que está no pé, se tem alguma coisa já planejada. Vai fazer uma entrevista sobre tudo sobre a vida, sobre sua vida relacionado às finanças. Depois dessa entrevista, ele vai lá, vai fazer uma análise do que ele coletou com você e dali ele vai montar uma carteira de investimento, certo? Nessa montagem de carteira, ele vai ter uma outra reunião, normalmente é assim que eu faço, né? Uma outra reunião em que eu vou explicar o percentual de cada ativo, de cada carteira melhor para você, certo? Aprovando essa alocação, aí sim faz a escolha dos ativos. Ele vai fazer uma escolha minuciosa de acordo com esse percentual. Um exemplo, ele escolheu 70% renda fixa e 30% renda variável. Desses 70%, ele vai ver de acordo quais são suas necessidades, o tempo que você vai precisar deixar esses ativos investidos, rentabilidade, qual tipo, se é um pré-fixado, um pós-fixado, um híbrido, e aí dentro desses 70%, ele vai escolher os ativos para compor essa carteira de renda fixa. E de renda variável, que seria esses 30%, aí ele vai escolher dentro desses 30% ativos para compor a melhor forma que de acordo com você, certo? Depois dessa escolha de ativos, outra reunião que ele vai te apresentar uma carteira, qual é a carteira mesmo com os ativos, certo? Muitas vezes pode ser que depois da entrevista ele já faça essa escolha da alocação e dos ativos e te apresente já de uma vez tudo assim, né? Pode ser que aconteça, tranquilo também, né? E aí depois dessa escolha de ativos, aí vai ser a implementação, em que ele vai lá junto com você e vai fazer as aplicações desses ativos. Pode ser que seja assim, ou também pode ser que ele só entregue a carteira. Se você já tiver experiência em investir, você mesmo pode fazer esses investimentos. Mas normalmente faz junto, entrando na corretora, para ver se a pessoa está fazendo da forma correta, tá? E aí depois disso faz o monitoramento mensal, cada 2 meses, 3 meses, para entender se os objetivos e necessidades do cliente continuam igual. Se mudar, tem que mudar a carteira. Se continua igual, faz o monitoramento. Então, bem resumidamente, é assim que funciona uma consultoria de investimentos, tá bom?
Entrando então agora nos 5 pontos principais do porquê você precisa ter um consultor de investimentos junto contigo aí montando a sua carteira. Então, primeiro ponto, um planejamento financeiro personalizado. Então, um consultor vai ter vários clientes e cada cliente vai ter uma carteira diferente. Por quê? Cada cliente vai ter uma necessidade diferente, vai ter um objetivo diferente, vai ter um perfil totalmente diferente. Pode ser que ele atenda um perfil conservador, um moderado, um agressivo, tem que levar isso em consideração. Então ele leva isso em consideração e vai fazer uma carteira de acordo com a sua necessidade, o que você precisa, os seus sonhos, qual são a sua disposição a risco, vai levar tudo isso em consideração para fazer essa carteira. Então, você tem uma carteira aí personalizada, somente que você vai ter, beleza? Entrando na segunda vantagem, seria a gestão de risco e diversificação. Então, muitas vezes, quando você está investindo, você não senta para ver como é que estão os ativos na questão de risco. Se os riscos desse ativo estão de acordo com o seu perfil. Então, o consultor ele tem essa obrigação de ver os ativos que você tem atualmente ou que você vai investir, se os riscos desse ativo estão de acordo com o seu perfil. Tá? E diversificação, esse profissional ele vai fazer uma carteira diversificada para você. Ele vai diversificar o máximo possível para diminuir esse risco, para fazer essa gestão do risco. Um exemplo, tá? Uma vez eu peguei um cliente em que na entrevista eu vi que ele tinha um perfil moderado, certo? Então, com esse perfil moderado, eu fui ver a carteira que ele tinha. Então, ele já tinha um pouco de ações, tá? Um percentual bem baixo. E aí, quando eu fui ver, os ativos que compõem essa carteira de ações eram ações de alto risco. Então, não batia muito a questão do risco que ele tinha de ativos de renda variável com o seu perfil. Então, gradualmente, a gente teve que fazer essa modificação para pegar ações que tenham um perfil de risco moderado de acordo com esse meu cliente, tá? Então, é um exemplo aí da importância de fazer essa gestão, beleza? E aí entramos na terceira vantagem de ter um consultor para você, que seria a questão de educação e orientação contínua. O que quer dizer? Quando vocês investidores fazem por conta própria, vocês vão ter a necessidade de estar diariamente aí se atualizando. Então, quer dizer, vai ter que estar vendo notícias, vendo sobre as questões de mudanças tributárias ou de leis sobre investimentos, vai ter que estar sempre se atualizando dos ativos que você tem investido, principalmente se for renda variável, tá? Então você vai ter que ter essa necessidade de toda hora estar se atualizando. Mas, quando você tem um especialista com você, você não precisa. Ele mesmo vai fazer esse acompanhamento, tá? E automaticamente vai te repassar todas essas informações. Então vai ser um modo de te educar e orientar continuamente. Então toda vez que tiver uma reunião, ele vai estar lá te atualizando das informações, vai estar te atualizando sobre seus ativos, se teve alguma mudança, e vai estar te orientando ali todo mês sobre o que vai fazer com seus ativos, que é uma excelente forma aí de questão de gestão do seu tempo. Vai diminuir esse tempo aí de ter que ficar estudando e se atualizando para poder fazer outras atividades, como por exemplo a questão do seu trabalho, ficar com a família, curtir aí um final de semana. Então tem essa grande vantagem, beleza? Entrando aí no quarto ponto do porquê você precisa ter um consultor de investimentos, seria a questão de gerenciamento do comportamento do investidor. O que quer dizer? Cada investidor vai ter um jeito de pensar diferente. E muitas vezes, quando acontece alguma crise, alguma volatilidade no mercado, cada investidor vai agir de forma diferente. Alguns vão ficar tranquilos porque sabem o que está acontecendo na sua carteira, outros já vão ficar mais apreensivos e alguns vão se desesperar com a sua carteira. Então, esse é o papel do consultor. O consultor vai montar uma carteira de acordo com o seu perfil, certo? E ali
dentro dos acontecimentos que forem ocorrendo, ele vai estar lá sempre te atualizando e sempre dando essa calmaria para você nos investimentos. Ele vai estar lá sempre batendo na sua cabeça, ó, essa carteira está de acordo com o seu perfil, já você vai estar ciente dos riscos quando ele for fazer essa indicação. Então, se acontecer alguma volatilidade, alguma coisa, você já vai estar ciente desses riscos antes mesmo de investir. Então, quando acontecer, cara, o consultor vai estar lá para te lembrar, para te acalmar. Cara, isso é muito importante em dias de estresse no mercado. Beleza, pessoal? E quinto ponto, que eu acho até um dos mais importantes, seria a economia de tempo e redução de estresse. Vamos lá. Quando você precisa investir, ele te pega um tempo, não tem jeito. Pode ser renda fixa, pode ser renda variável, não tem jeito. Quando você mesmo vai montar sua própria carteira, leva um tempo. Você tem que se entender, tem que ver o que é da vida, e isso, querendo ou não, vai levar um tempo. E além do mais, na hora de escolher os ativos, se você não tiver nenhuma noção de investimento, cara, você vai ter que estudar do zero. Então, vai levar um tempo, e isso o especialista, como ele já tem essa bagagem, vai reduzir muito esse seu tempo aí de investir, escolher os ativos. Então, é uma grande vantagem. E, como eu falei, no quarto passo, uma questão de redução de estresse. Então, quando tiver essas volatilidades, vai estar lá o especialista, o consultor te acalmando para entender o porquê dessa volatilidade, que se os ativos estiverem de acordo com o seu perfil, cara, não vai ter nenhuma questão aí de você passar um estresse, porque vai ter lá um especialista junto contigo, certo? E na questão de redução de tempo, essa questão de redução é muito importante, porque o que vai te deixar rico mesmo não é estar lá investindo todo mês. O que vai fazer a diferença é o dinheiro que você ganhar do seu trabalho ou do seu empreendimento, se você for um empreendedor, ou do seu próprio negócio. É isso que vai fazer você ganhar dinheiro. Tá? Investimento é uma coisa paralela aí que vai estar te ajudando na questão de tempo, diminuir o tempo. Tá? Mas essa questão de tempo eu acho que é uma das principais. Você vai poder focar em coisas que realmente vão agregar para você ganhar mais dinheiro, beleza? Então, pessoal, depois desses 5 pontos aí conversado, realmente é uma área aí muito recente do Brasil, né? Hoje, eu acho que está mais direcionado com assessoria de investimento do que a consultoria, mas é uma área aí que vai ainda se desenvolver aqui no Brasil, né? Mas se você quer aproveitar essa chance antes desse mercado se aquecer e ter um especialista somente para você, acesse o link aqui embaixo, entre em contato com o time, que a gente vai fazer uma reunião, eu e você, para entender o que você quer, quais são as suas necessidades, objetivos, sonhos, ou para ver se sua carteira está de acordo com o seu perfil. Então, entra lá, conversa com a gente que a gente marca aí a primeira sessão gratuita, somente para fazer essa parte aí de você entender como é que funciona, beleza, pessoal? Valeu!